Bom dia, ouvintes do canal do Professor Nunes no YouTube. Nós temos o privilégio, nessa manhã, de mostrar para vocês, de apresentar para vocês o compêndio de andrologia veterinária, princípios e práticas. Esse compêndio temos como editor-chefe William Gomes Vale, editores associados Carlos Henrique Penha Álvaro, José Carlos Andrade Moura, José Ferreira Nunes e Ricardo Tonioli. Esse livro, ele contempla 19 capítulos, todos escritos por grandes especialistas da veterinária brasileira e internacional, composto por 41 autores, que o Dr. William Gomes Vale irá apresentá-los, e de um modo geral, ele trata de uma ação, eu diria, muito importante para a medicina veterinária, já que nenhum livro no mundo trata especificamente da andrologia dos mamíferos domésticos. Então nós temos o privilégio e a felicidade de mostrar para o Brasil e para o mundo um compêndio que até então o mercado da veterinária se sentia muito, eu diria, defasado em relação a isso. Então esse livro ele vem cobrir as exigências do mercado na área da veterinária, principalmente a andrologia. Então o professor William Gomes Vale, terá o privilégio e a satisfação de apresentar para vocês os 19 capítulos que compõem esta obra literária. Eu diria até importantíssima, como eu falei anteriormente, principalmente para estudantes de graduação, pós-graduação e, por que não dizer, produtores e pesquisadores do Brasil e do exterior. Muito obrigado. Bom dia. Após a apresentação do nosso ilustre professor José Ferreira Nunes, coautor, ou coeditor e autor de alguns capítulos desse livro, nós temos a honra de fazer a apresentação sumarizada de toda esta obra. Esta obra ela é composta de 720 páginas, com mais de 700 gráficos, tabelas, esquemas e fotografias coloridas. E a descrição do livro está dentro de 19 capítulos, os quais eu vou fazer uma breve apresentação para vocês terem noção do conteúdo inserido dentro do bojo desta obra. Podemos dizer, sem faltar modéstia, que essa obra ela é uma obra inigualável no mundo, porque ela trata de 9 espécies domésticas, como vocês podem ver exatamente aqui na apresentação, na capa do livro, na capa principal, onde nós temos descrito todas as espécies domésticas que foram aquinhoadas com capítulos específicos e sem falar nos capítulos gerais desta obra. Para isso, nós escolhemos autores, posto que nós tínhamos já a orientação, a coordenação do livro, por nossa parte, e a ajuda fundamental, imprescindível, dos 4 coeditores aqui já citados. Nós temos um corpo de professores e pesquisadores de várias universidades federais do Brasil, estaduais, como, por exemplo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba,
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Piauí. Portanto, dentro dessas universidades, mais universidades do exterior, da qual fizeram parte a Escola Superior de Veterinária de Hannover, o Instituto Nacional de Pesquisas do Leite na Índia, o pesquisador Dr. Pawan Singh, também o Dr. Satish Kumar, atualmente pós-doutorando na Universidade Estadual do Ceará, e a professora doutora Samia Rubielli, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e outros pesquisadores que fazem parte dessas universidades nacionais supracitadas. O livro compõe ainda de agradecimento, de uma página de agradecimentos, e aqui nós queremos deixar os nossos agradecimentos à Fundação Alexander von Humboldt, da República Federal da Alemanha. Ela apoiou esse livro, proporcionando a nossa viagem 2 anos à Alemanha, num período de 3 meses, para que nós pudéssemos ajustar não só aspectos relacionados aos diferentes capítulos, como a bibliografia, posto que essa universidade possui, não vou dizer a melhor, mas talvez uma das melhores bibliotecas relacionadas com audiovisuais e literaturas do mundo, além do que nossos recursos necessários para a nossa viagem de manutenção na República Federal da Alemanha. E também a Federação de Agricultura do Estado do Pará, ou seja, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Carlos Xavier, o presidente, e ele que apoiou esse livro financeiramente, apoio esse imprescindível para que fosse possível se concluir esta obra. Bem, temos então a apresentação do livro, que leva a responsabilidade dos editores, e também o prefácio do livro, que foi feito pelo professor doutor Josélio de Andrade Moura, professor da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Na oportunidade, não poderíamos deixar de agradecer a Arte Visual, Gráfica e Editora, na pessoa do seu presidente Vicente de Paula Mota, e alguns funcionários desta empresa, que foram realmente fundamentais para que esse livro saísse com uma editoriação que nós consideramos quase perfeita, porque perfeito não existe realmente, mas nós estamos todos orgulhosos de ver a editoriação deste livro e como foi feito, o rigor de como foram selecionadas as fotografias para que compõem este livro. Na pessoa, nós queremos agradecer do Paulo Juscelino, diagramador, e do nosso querido Adams, ou seja, a pessoa que resolvia e dava a palavra final sobre todos os aspectos relacionados à publicação ou não
do material que foi coletado. Então, para você, Adames e Paulo, Adames, Werner Ferreira, nossos profundos agradecimentos. A Gráfica e Editora Arte Visual, ou Arte Visual Gráfica Editora, ela também se encarrega da distribuição e venda desse livro. Ela está localizada em Fortaleza, Rua Padre Mororó, número 966, no telefone 85 3281 8181, com o correio eletrônico tem atendimento@artevisual.com.br. Dentro do nosso plano proposto, nós vamos passar a discorrer sobre os capítulos, os 19 capítulos. E começamos com o capítulo 1, que é denominado de Andrologia, evolução, abrangência, objetivos gerais e específicos. Esse capítulo tem como autores a minha pessoa e os outros 4 editores. E trata de uma revisão internacional sobre a história da andrologia nos animais domésticos. Desde os primórdios da andrologia, que inicialmente teve suas origens na Europa e nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos, onde a palavra andrologia foi introduzida a primeira vez há cerca de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, quando foi também, independentemente dos Estados Unidos, citada anteriormente na Europa, principalmente na Alemanha. Essa história teve diferentes aspectos e culminou com a andrologia sendo inserida nas principais escolas de veterinárias do mundo a partir do começo do século passado, quando autores escandinavos, alemães, principalmente, holandeses, e nos Estados Unidos, um professor famoso da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Cornell, quando em 1920 publicou o primeiro tratado sobre sêmen, estudo do sêmen nos animais domésticos, principalmente na espécie bovina, cuja a tradução nós fazemos da forma de dizer a técnica da colheita de sêmen para exame laboratorial, com a revisão de vários touros com enfermidades. Esta técnica também deu origem, novamente, quando o professor W. Williams se uniu com o professor W. L. Williams, em 1921, quando ambos iniciaram a publicação de artigos relacionados com a baixa qualidade do quadro seminal em touros no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Seguindo essa tríade, em 1934 surgiu um trabalho que é considerado até hoje como um trabalho atualizado, realizado no Colégio Real de Veterinária da Suécia, pelo professor Nils Lagerlöf, quando o mesmo descreveu problemas de infertilidade em touros da raça bovina de suecos da montanha e
correlacionou os achados das infertilidades e esterilidade nesses touros devido a problemas hereditários. Esse trabalho, um trabalho pioneiro, ele deu origem a uma série de outros trabalhos feitos, continuados, não só na Suécia, mas também na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Dinamarca e em outros países do mundo. Portanto, a hipoplasia testicular em bovinos passou a ser um trabalho pioneiro, uma pesquisa que foi a tese de professor titular do professor Lagerlöf no Colégio Real de Veterinária, o qual deu origem à disciplina de andrologia junto a outras escolas de veterinárias no mundo, que disseminou-se e foi adotada em países como a Itália, Canadá, Austrália e outros países no mundo, devido ao forte impacto que essas descobertas do professor sueco Nils Lagerlöf e depois membros da sua escola tiveram sobre outros países do mundo. Em 1956, foi fundada nos Estados Unidos a Sociedade de Estudos da Capacidade Reprodutiva de Touros, posto que isto tinha um grande interesse nos produtores de bovinos dos Estados Unidos, principalmente nos estados onde a criação era intensiva, ao longo das montanhas rochosas. E ficou certo de que esses mesmos problemas que o professor Nils Lagerlöf e sua equipe e outros pesquisadores descreveram na Europa, aconteciam também nos Estados Unidos. Posteriormente, esta sociedade, em 1963, foi transformada em Sociedade Veterinária Associada para os Estudos da Capacidade Reprodutiva do Touro, em 1974, e hoje chama-se Sociedade para Teriogenologia, posto que a palavra teriogenologia enquadra os estudos da reprodução sobre todos os aspectos. Concluindo, então, esse capítulo trata da importância dos transtornos reprodutivos no macho, e daí não só nos bovinos. Esses resultados foram extrapolados também para os animais de importância doméstica, como os equinos, principalmente nos países europeus, devido à utilização dos equinos nos jockeys clubes e nas grandes casas de apostas existentes e que surgiram na Europa. Nos Estados Unidos, principalmente, no caso dos Trike Rossers também, a corrida em carruagens, e chegando a vários outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nos equinos também foram encontrados os mesmos problemas relacionados com os touros, que daí passaram para outras espécies domésticas, como o suíno, como o cão e o gato. Portanto, esta atitude, a criação dos núcleos de andrologia e, posteriormente, departamentos de andrologia dentro das universidades, ou setores de andrologia, tiveram muita importância no desenvolvimento do diagnóstico andrológico em medicina veterinária. Daí pôde-se criar vários termos
vários jargões ligados à fertilidade, infertilidade, esterilidade, e conhecer mais profundamente a origem dos distúrbios funcionais que afetavam, que atingiam os machos de todas as espécies domésticas. Portanto, foi descrito essa história da andrologia veterinária, que deve ser tomada dentro desse capítulo como uma advertência, posto que, segundo professores brasileiros, posteriormente se dedicaram mais a miúde ao diagnóstico andrológico, cerca de 20% a 30% dos touros utilizados em monta natural no Brasil, eles sofrem de algum problema de fertilidade, ou seja, eles podem ter infertilidade e esterilidade durante um determinado tempo da sua vida reprodutiva. Finalizando só dizendo que o Brasil hoje, com um rebanho de 215 milhões de cabeças, isso tem uma variação devido à nossa exportação ser muito intensiva, mas vamos dizer que nós precisamos de milhões de reprodutores com a saúde reprodutiva perfeita, ou seja, dentro de um estado andrológico conhecido e trabalhado no sentido de aumentar a fertilidade no nosso rebanho, que é baixa, o significado econômico do conhecimento desses problemas, o que ele representa dentro da indústria pecuária brasileira. Continuamos com o capítulo 2, que trata do desenvolvimento embrionário das gônadas e do trato genital masculino. Esse capítulo é escrito por nós, mas que tem a participação de outros autores, e nós descrevemos como se dá o desenvolvimento do trato genital masculino nas espécies domésticas, qual a importância dos cromossomos na determinação desse trato genital masculino sem aberrações. Descrevemos as diferentes fases do estágio indiferenciado e sua posterior diferenciação. Ele é descrito separadamente para cada espécie, ou seja, das espécies aqui descritas, e chamamos atenção para os distúrbios que podem ocorrer durante a fase da fertilização e sua importância já na seleção do macho para a reprodução, quando o mesmo se tornar hábil para si, para desenvolvê-la. É um aspecto muito importante, posto que essas patologias adquiridas durante a formação dos diferentes segmentos do trato genital masculino, sem dúvida, podem ocorrer após o animal iniciar sua atividade reprodutiva. Passamos então para o capítulo 3º, que é a súmula anatomofuncional do trato genital masculino. Também tem a nossa participação como autor principal, e aqui nós descrevemos através de quadros, fotografias, esquemas, as características seguindo o primeiro estágio do desenvolvimento gonadal até a morfologia do trato genital masculino, a parte externa, escrotobolsa escrotal, passando então para a sua descrição pormenorizada e seguindo da palpação externa dos testículos, mostrando o desenvolvimento dos testículos, sua mensuração,
a apresentação tridimensional das diferentes tipos de cortes histológicos relacionados já com a espermatogênese e suas diferentes fases, até mostrar a morfologia dos órgãos genitais internos, como a próstata, as glândulas vesiculares, as ampolas dos dutos deferentes e as diferenças entre as diferentes espécies, preparando então o leitor do livro para já futuras fases, como é o caso do estudo do exame andrológico nas diferentes espécies, que é um capítulo específico que nós iremos ver mais adiante. Seguimos então com o capítulo 4, a função reprodutiva no macho. Também tem a nossa participação como autor principal. Eu reputo que este capítulo é um dos mais importantes para nesta fase básica de entendimento do trato genital masculino. Porque existe então uma interação entre os aspectos anatômicos com os aspectos fisiológicos, ou seja, começa-se a fazer uma analogia entre os diferentes segmentos do trato genital masculino, como o escroto, o testículo e as glândulas sexuais ou glândulas anexas, pênis, etc., como os órgãos que mantêm, que produzem os espermatozoides, mantêm esses espermatozoides e levam esses espermatozoides até o momento em que ele se junta com o plasma seminal antes da ejaculação. Aí entra a função hormonal, os diferentes tipos de hormônios necessários para a função testicular, para a espermatogênese. São descritas os aspectos relacionados com o meio ambiente e com a sazonalidade nas diferentes espécies. Da mesma forma, os aspectos ligados entre o estresse térmico, muito frequente em nosso país e nos países tropicais, mostrando também a importância do controle desses aspectos sazonais e, consequentemente, os aspectos ligados às diferenças de temperatura sobre a função reprodutiva do macho. Seguindo a nutrição de fundamental importância para não só o desenvolvimento normal após o desmame dos machos, como também durante a fase pré-puberal. Esse capítulo aqui tem portanto, importância muito grande quando formos tratar de outros aspectos inerentes à função, ao aspecto clínico. Da mesma forma, dentro desse capítulo está inserido os aspectos ligados ao manejo reprodutivo, visando principalmente uma interação do manejo reprodutivo com os mecanismos de termorregulação testicular, ligado não só à formação dos espermatozoides, como também na formação dos hormônios esteroides, responsável pela função masculina, produzidos no núcleo hipotalâmico hipofisário, mas também pela espermatogênese, até o momento em que se completa todo o ciclo do epitélio seminífero, que promove, portanto, o desenvolvimento e a possibilidade da formação dos ejaculados. A função testicular
ligado ao desenvolvimento do testículo e, em especial, à circunferência escrotal nas diferentes espécies. Esses aspectos, assim como as características do comportamento da reprodução no momento da cópula, leva a se ter uma ideia completa e bastante objetivo deste capítulo no entendimento das diferentes fases do comportamento reprodutivo e encerra o entendimento sobre todos os aspectos inerentes à função reprodutiva no macho, do touro ao gato. Seguimos então para o capítulo 5º, bioquímica do ejaculado. Gostaria de chamar a atenção para este capítulo, posto que não existe na literatura nacional nenhum tratado que mencione especificamente a bioquímica do ejaculado. Este capítulo teve como autor principal o professor José Ferreira Nunes e vários outros autores, inclusive aqui participou um colega alemão, o Dr. August Kalicic, que fez uma brilhante tese de doutorado na Escola Superior de Medicina Veterinária de Hannover sobre o comportamento da bioquímica do sêmen em reprodutores bovinos, os quais estão inseridos. Então, esse gap existente na medicina veterinária brasileira, ou seja, a inexistência do conhecimento da bioquímica do sêmen, é suprido por este capítulo, que é um dos capítulos mais longos e reputo talvez de maior importância para o veterinário que trabalha a nível de campo e que precisa ter conhecimento, principalmente se ele atua em centros de inseminação artificial, de congelação de sêmen, do conhecimento básico sobre o sêmen, que é o material expelido na ejaculação, e quais são os componentes que existem dentro desse ejaculado. Então, o sêmen hoje, ele tem sido estudado não só do ponto de vista clínico, laboratorial, como iniciou os pesquisadores da Universidade de Cornell na década de 20 do século passado, com o professor Williams W. Williams e L. Williams, mas também, devido aos avanços tecnológicos existentes, o sêmen hoje agregou as funções ômicas, que é o conjunto de técnicas moleculares que auxiliam os diferentes aspectos moleculares e biológicos do sêmen, que dão, então, um aspecto, uma função, características bastante peculiares que, do ponto de vista clínico somente, não dá para se detectar. Então, aqui nós tratamos, nesse capítulo, muito bem ilustrado, das características físicas do sêmen ou do ejaculado, detalhamos todo o espermatozoide e suas funções, desde da cabeça, onde está o núcleo do espermatozoide, o DNA do espermatozoide, a cabeça, cauda, o flagelo e os tipos de componentes orgânicos e substratos orgânicos utilizados pelos espermatozoides como a força motriz para a sua motilidade após ser ejaculado. Da mesma forma, são descritos não só os aspectos das substâncias energéticas, dos substratos energéticos, como também das proteínas protetoras,
desse sêmen, de estruturas como enzimas, ácidos graxos, que levam a e minerais e vitaminas e hormônios, que levam a um entendimento completo de como se dá o mecanismo da motilidade dos espermatozoides através dos flagelos. Eu chamo a atenção que esses aspectos não existem em nenhum tratado de medicina veterinária publicado no Brasil. E é muito escassa também essa literatura nos livros internacionais. Portanto, aqui descrevemos, está descrito nesse capítulo, a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica, bem como os aspectos ligados ao estresse oxidativo e as diferentes funções entre a respiração aeróbica e anaeróbica por parte dos espermatozoides, que tem importância na maturação dos espermatozoides e, consequentemente, nos processos biotecnológicos que esta maturação é necessária para determinar a qualidade de que sêmen deve ser congelado. Trata também do estresse oxidativo junto ao sêmen. Os aspectos dos oxidativos ligados aos ROS, que é o termo utilizado para incluir os superóxidos e os peróxidos do hidrogênio, desses radicais livres que causam no seu final, no seu metabolismo, a produção de H2O2 e, consequentemente, tem um efeito significativo sobre o estresse oxidativo do sêmen. A definição desses parâmetros, os aspectos provocados, que são provocados na célula espermática pelo estresse oxidativo, danos no DNA, danos nas proteínas, os processos de apoptose, os antioxidantes, a ação dos ácidos graxos e a proteção oxidante na membrana plasmática, enfim, todos os aspectos antioxidantes da superoxidismutase e da glutatião peroxidase são descritos, e também passando os antioxidantes não enzimáticos e a proteção do sêmen contra esses aspectos que degeneram o sêmen, tanto no momento da manipulação como no momento da congelação e, consequentemente, como auxílio ao diagnóstico químico. Continua e finaliza com a avaliação bioquímica do sêmen, a resistência térmica, a resistência ao choque frio e ao calor, a interação característica entre as diferentes enzimas que protegem o sêmen após a ejaculação, a inter-relação das características de sêmen com diferentes diluidores. É, portanto, um capítulo indispensável para conhecimento do estudante de medicina veterinária, nesse momento em que as ciências ômicas, proteômica, entram no estudo do conhecimento do sêmen. O 6º capítulo tem como autor principal o professor Washington Luiz Assunção Pereira, professor titular de Patologia Animal da Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu reputo o professor Washington Luiz Pereira, Assunção Pereira, como um dos mais proeminentes patologistas
veterinário brasileiro. O conheço, foi meu ex-aluno, e para ele foi entregue a responsabilidade deste maior capítulo deste livro. Vai da página 221 à página dos 309. Então, é um capítulo de grande responsabilidade, e aqui se juntou a eles vários colegas andrologistas e clínicos. Tem a participação do professor Antônio Valdir Cunha da Silva, da Universidade Federal do Paraná, e trata dos distúrbios reprodutivos do trato genital masculino, que foram por muito tempo, não só na medicina veterinária, como na medicina humana, relegados a um segundo plano. Eu me lembro quando eu era estudante de veterinária, há uns 50 anos atrás, não se falava nada da infertilidade do macho, muito pouco. Eu tive quase nenhum conhecimento sobre a infertilidade que afetava os animais domésticos, especificamente no trato genital masculino. Esses distúrbios eram relegados a um plano. Não, esse é problema das vacas, do rebanho, quando não era. Na medicina humana, conversando com colegas médicos humanos, muitos me diziam que toda vida que nos tempos antigos, todas as vezes que um paciente procurava um médico urologista, não era especificamente um andrologista, se não fosse processo infeccioso, geralmente o problema era da parceira, da esposa. Pura ilusão. Os órgãos genitais externos, desde o escroto até passando pelo a pele do escroto, até a posição do escroto, conjuntamente com os testículos, são de importância fundamental para a fertilidade do macho. Distúrbios como traumas, levando a hidrocele ou hematocele, distúrbios cromossômicos, como os distúrbios conhecidos como alterações cromossomas chamados de DDS, distúrbios dos desenvolvimento sexual, distúrbios na formação das gônadas, acompanhada com os distúrbios no cromossomo extra de X ou Y, formando estruturas como XYY, XXXY. E esses aspectos são discutidos aqui desde a formação dos híbridos nos animais domésticos, como é o caso da mula e do bardoto, que são estéreis, falando do aspecto molecular, ou seja, do aspecto relacionado com genes, como é o caso do gene FOXL2, que é responsável pela alteração nos machos dos equídeos, ou seja, no bardoto ou no mulo, passando para o problema do gato tricolor ou do gato cárico e de outras alterações cromossômicas ligadas à infertilidade, não só nos felinos como nos caninos. Problemas de má posicionamento dos testículos, como ectopia, anorquidia, monorquidia, poliorquidismo, até os casos de animal anorquídico ou criptorquídico, são todos descritos detalhadamente com figuras ilustrativas
denotando a importância desses aspectos para o conhecimento da fertilidade desses animais, dos machos que se pretende adquirir. Aqui voltamos aos trabalhos iniciais do professor Nils Lagerlöf, na Suécia, quando são descritos novamente a presença, o diagnóstico de animais bosíndicos importados da Índia e também de búfalos, búbalos bubales, encontrados no Brasil, descritos no Brasil a hipoplasia testicular pelo professor Francisco Megali e professor Vicente Ribeiro do Vale Filho, e no estado em búfalos, no estado do Pará, descrito por nossa equipe de pesquisas há cerca de 30 anos atrás, mostrando que a mesma fisiopatologia no zebu e no búfalo, nas condições brasileiras, são iguais aos dos trabalhos sobre a hipoplasia gonadal descrita por o professor Lagerlöf e seus associados na Suécia, e posteriormente descrito em vários países do mundo, em outras espécies domésticas, como no canino, no equino e suíno, que estão bem detalhados aqui neste compêndio. Outro aspecto importante foi a descrição dos aspectos ligados à disfunção do epidídimo. A disfunção epididimária de origem bioquímica descrita inicialmente na Suécia também, e posteriormente nos países europeus e norte-americanos, foi descrito aqui no Brasil em animais bosíndicos e búbalos bubales, em búfalos, por autores e coautores deste capítulo aqui no Brasil e em búfalos na região amazônica, no estado do Pará. Seguindo, dentro do índice desse capítulo, nós descrevemos as epididimites de origens infecciosas e os problemas levados a distúrbios dos dutos mesonéficos que formam o epidídimo no animal adulto. Lembre-se que nós chamamos a atenção desses distúrbios da má formação embriológica que poderiam causar problemas como granuloma espermático ao longo do epidídimo desses animais portadores dessas enfermidades, geralmente de origem hereditárias. Não deixando também, sem ter um enfoque muito importante, são os problemas degenerativos dos testículos, que são descritos aqui de forma bem detalhada, posto que é talvez a enfermidade mais comum existente nos bovinos, nos equinos, nos animais de fazendas ligados ao diagnóstico andrológico, que é a degeneração testicular. Esses aspectos são descritos detalhadamente neste brilhante capítulo. Seguindo dentro do capítulo, nós temos os problemas ligados a defeitos anatômicos adquiridos e obtidos pelo animal durante a sua atividade como reprodutor. E aqui chamamos atenção para a acropostite fimose, uma doença, uma enfermidade bastante frequente em touros reprodutores Nelores, zebus, ocorre menos no Nelore, mas ocorre com muita frequência
no gir, no guzerá, no Indo-Brasil, em animais que têm o prepúcio penduloso. Além desses aspectos que são de origem hereditária e adquiridos, descrevemos também o problema, a hereditariedade desses problemas, levando à enfermidade conhecida como acropostite fimose. Descritos também são as más formações do pênis, as doenças do pênis que levam à esterilidade em bovinos, equinos, caninos, aspectos traumatismos durante a cópula, no pênis de animais, principalmente no equino. Na genitália interna descrevemos a prevalência e incidência de problemas nas glândulas vesiculares ou vesículas seminais dos bovinos, do equino, e também o problema da próstata, principalmente no cão, que é a espécie mais suscetível de ter estes problemas, cuja fisiopatologia da próstata no cão é muito similar à mesma fisiopatologia da próstata descrita na espécie humana. O capítulo 7, ultrassonografia no exame andrológico do equino. Outra preciosidade de capítulo, que teve como autor principal o professor José Carlos de Andrade Moura, que dispensa qualquer comentário, mais o professor Carlos Henrique Penha Alfaro, e o professor Harald Siemens e o nosso querido professor Karl Fritz Weitz, da Escola de Veterinária de Hannover. Esse capítulo apresenta-se um capítulo de diagnóstico andrológico em andrologia veterinária através do diagnóstico por imagem. É um capítulo que contempla principalmente equinos, mostrando avaliação transretal das glândulas sexuais acessórias, bulbo-uretrais, glândulas vesiculares e ampolas, bem como o funículo espermático, descendo para outros aspectos na varredura longitudinal do parênquima testicular, comparando no aspecto relacionado com a ecogenicidade homogênea das paredes das artérias, importantíssimo no diagnóstico precoce de problemas de tumores do testículo ou alterações adquiridas nos testículos de garanhões. É um capítulo ilustradíssimo e cheio de diagnósticos que até pouco tempo era impossível de se prever em clínica andrológica, principalmente nos equinos. Partimos para o capítulo 8º, metodologia aplicada do exame clínico andrológico. Tem como coordenador, autor principal, o professor Ricardo Tonioli. Esse trabalho, esse capítulo, trata da avaliação clínica andrológica de qualquer reprodutor. Ele vai inicialmente nos aspectos gerais e posteriormente comparativo do diagnóstico necessário que subsidiará a causa original ou causas para o diagnóstico andrológico. Ele é um resumo do que os americanos chamam de Breeding Soundness Examination, BSA, que é a avaliação ou exame da capacidade reprodutiva de um reprodutor.
E o capítulo baseia-se no objetivo dos exames e dos procedimentos dos exames, baseados na saúde hereditária do animal, saúde geral do animal, saúde sexual do animal, capacidade de cópula ou potência seunde e capacidade fecundante ou potência generande. Segue-se a descrição de algumas enfermidades hereditárias existentes em raças das diferentes espécies, como no caso da displasia coxofemoral no cão pastor alemão, o problema da síndrome espástica em reprodutores Nelore, principalmente Nelore mocho, e o problema da hipertrofia muscular e jarrete retus dos touros da raça Belgian, Blue Belgian. Passamos para o diagnóstico funcional dos problemas relacionados no equino, as sequelas deixadas pelo equino acometido de laminite, que muitas vezes levam à esterilidade, bem como os aspectos ligados aos aprumos, a falta de cuidado com os cascos dos animais reprodutores e chegando finalmente nos aspectos anatômicos relacionados com o prepúcio ou da apresentação das gônadas da bolsa escrotal, a avaliação da consistência de todos os testículos, da circunferência escrotal e dos tipos de patologia que afetam o trato genital masculino e que são necessários para predizer a fertilidade desse reprodutor dentro do rebanho. Seguimos então para o capítulo 9, exame biológico do ejaculado, sêmen fresco e congelado. Esse capítulo, nós assumimos também a organização, a primeira autor, e ele trata do exame biológico do ejaculado. Ou seja, nós, ao colhermos um sêmen, vamos associar este sêmen aos aspectos já descritos no capítulo 4, onde nós vamos analisar as características estruturais dos espermatozoides de interesse clínico. Nós vamos descrever os métodos de colheita de sêmen nas diferentes espécies de animais domésticos aqui descritos. Tratamos da nomenclatura espermática, ou seja, do grau de alteração, do tipo de alteração, da forma de alteração, a oligospermia, a oligosospermia, a astenosospermia, a teratospermia, enfim, correlacionamos todos esses aspectos com a morfologia e a concentração dos espermatozoides, que será conjuntamente avaliada através dos resultados dessa concentração, determinada manualmente através de câmaras hematimétricas com técnicas específicas associadas, confrontando com aspectos morfológicos encontrados no sêmen, no ejaculado colorido por corantes especiais desenvolvidos para a coloração dos espermatozoides e avaliação do ponto de vista morfológico. Aqui nós seguimos a metodologia internacional descrito pelo proeminente professor Eric Bloom,
da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Copenhague, onde a classificação de defeitos maiores ou primários e defeitos menores e secundários, bem como a classificação mais pormenorizada descrita por Bert Schneider em 1948 na Alemanha. Esse conjunto é adaptado dentro do que foi descrito por Lagerlöf e por Bloom, pelo professor Lagerlöf em 1934 e pelo professor Eric Bloom em 1950. E aqui oferecemos todas as formas anormais de patologia nas diferentes espécies domésticas, com especial atenção ao trabalho, à republicação desta classificação e as diferentes formas de patologias espermáticas descritas na tese original do professor Eric Bloom, trabalho reprodução esta, feita com autorização do Colégio Real de Veterinária do Programa Internacional de Reprodução Animal do Colégio Real de Veterinária da Suécia. Capítulo 10. Exame clínico andrológico em cães e gatos. Responsável, professora doutora Lúcia Daniel Machado da Silva, da Universidade Estadual do Ceará, a qual reportamos uma das mais eminentes professoras do nosso curso de pós-graduação aqui, do programa de pós-graduação em ciência veterinária, e também pesquisadora na área de animais silvestres no Nordeste brasileiro. Professora Lúcia, juntamente com a doutora Mirley Barbosa de Souza, deixaram a comunidade brasileira com um trabalho pormenorizado sobre o diagnóstico clínico andrológico, inclusive com uma riqueza muito grande de imagem de problemas patológicos, num diagnóstico de imagem do testículo de modo bidimensional e tridimensional, o que sem dúvida é um auxílio muito grande para os colegas que querem iniciar o seu trabalho com diagnóstico andrológico em cães e gatos. Outro aspecto que inexiste, pelo menos nós desconhecemos recentemente na literatura nacional. Capítulo 11. Diagnóstico andrológico em bostauros e bosíndicos. Muitas pessoas, ou muitos veterinários, muitas vezes, me desculpem, eles têm dificuldades de fazer uma avaliação da capacidade reprodutiva e clínica andrológica de um bovino bostauros e de um bovino bosíndicos. Existe alguma diferença, existem alguns aspectos, alguns macetes que nós devemos ter em mente para não cometer algum engano. O caso daqui do diagnóstico andrológico em bostauros e bosíndicos, que é capitaneado pelo professor Dr. Haroldo Francisco Lobato Ribeiro, uma pessoa que tem aí alguns milhares de diagnósticos clínicos andrológicos feitos tanto em bostauros como em bosíndicos. Capítulo 12. Esse capítulo trata da avaliação da capacidade reprodutiva
baseado nos aspectos da Sociedade para Telegenealogia dos Estados Unidos, do exame do BSE, do exame da capacidade reprodutiva, né? É feita uma sequência bem pormenorizada sobre essa avaliação do ponto de vista da saúde hereditária. Por exemplo, no zebu, o problema do prepúcio muito longo. No Bostaurus e nos seus mestiços, o problema da degeneração testicular. Então, a saúde hereditária, a saúde geral, a capacidade de cópula e a capacidade fecundante, todos esses aspectos são levados em consideração. E aqui chama o professor Haroldo e a equipe foi muito feliz em chamar a atenção da classificação dos bosíndicos de acordo com a idade e o perímetro escrotal. Trabalho este feito, publicado na Universidade Federal de Minas Gerais, na década de 70, 80, e que deixou bem claro a importância da circunferência escrotal e a idade para esses animais bostauros e bosíndicos. A consistência da palpação retal, dos testículos na palpação retal. São feitos um trabalho muito bem ordenado, a descrição das principais alterações da bolsa escrotal, testículo epidídimo e cordão espermático, feito na região amazônica pelo grupo de pesquisa nosso, capitaneado pelo professor Otávio Mitchell-Racha, infelizmente falecido. Avaliação do ejaculado do ponto de vista clínico, novamente feito em colheita por eletroejaculador e colheita por vagina artificial, vista a dificuldade de se fazer a colheita por sêmen nos animais bosíndicos. Então, esse exame detalhado é totalmente descrito através de preparação de lâminas de preparação coradas e úmidas em contraste de fase. Esse capítulo complementa os aspectos ligados com o exame biológico do ejaculado descrito do ponto de vista geral para todas as espécies. Diagnóstico andrológico em bubalino é o primeiro trabalho a miúde, trabalho feito com experiência nacional, publicado no Brasil. Foi feito sobre a nossa responsabilidade e que chamamos a atenção para os aspectos e as características específicas da andrologia no búfalo no Brasil, os primórdios da andrologia no búfalo, o diagnóstico, a morfologia, a diferença da morfologia do trato genital masculino do bubalino para o bostaurus e para os bosíndicos, as taxas de crescimento, tudo descritas, de crescimento corporal e do testículo, descritas desde a idade da puberdade à maturidade sexual, o comportamento sexual e fatores que afetam a produção espermática em búfalos, principalmente o problema de distúrbios de origem climática, origem do meio ambiente. E aí o detalhamento completo de todos as patologias espermáticas encontradas no búfalo e problemas hereditários ligados à função, a distúrbios
da bolsa escrotal nessa espécie, descrevendo os primeiros trabalhos de hipoplasia testicular descrito em búfalos no Brasil e na América Latina, similares aos descritos por o professor Lagerlöf no século passado, na década de 20, de 30, e pelos americanos posteriormente. Capítulo 13. Diagnóstico andrológico nos equinos. Primeiro autor, professor Carlos Henrique Penha Alfaro, mas também participa o professor José Carlos de Andrade Moura e outros. Esse capítulo é um capítulo geral sobre o diagnóstico andrológico nos equinos. No garanhão, que vai desde a descida dos testículos para a bolsa escrotal, distúrbios na puberdade e na espermatogênese, os aspectos inerentes à sazonalidade e, finalmente, os aspectos intrínsecos do exame andrológico, levando em consideração a capacidade de monta, a potência seunde, e a capacidade de fecundação, a potência generande. Segue com a sequência do exame andrológico e nas suas diferentes fases, chamando a atenção para o exame morfológico e as mensurações do testículo do equino, as técnicas de colheita de sêmen, avaliação microscópica do ejaculado, enfim, todos os exames necessários para o veterinário dar um exame andrológico do completo, inclusive o exame de peritagem. Esse exame andrológico é necessário para o exame de peritagem em garanhões, muito frequente, muito utilizado. Sem falar a necessidade esse aspecto de peritagem também para as outras espécies. Capítulo 14. Diagnóstico andrológico em asininos, também do professor Moura, do professor Penha Alfaro, Carlos Henrique Alfaro, com a participação do professor José Carlos de Andrade Moura. Esse exame segue a mesma conotação do exame para o garanhão, levando apenas em consideração alguns aspectos do exame especial e exame morfológico externo, bem como os aspectos ligados à técnica de colheita de sêmen. Porém, o restante é similar ao exame realizado no equino, no garanhão. Capítulo 15. Diagnóstico andrológico em caprinos e ovinos. Aqui o responsável é o eminente professor José Ferreira Nunes, mas que vem acompanhado de outros colegas, como é o caso do professor Ney Rômulo de Oliveira Paula, da Universidade Federal do Piauí, do professor Ayrton Alencar Araújo, da Universidade Federal do Ceará e da Faculdade Veterinária da Universidade Estadual do Ceará. Aqui iniciamos com a andrologia caprina e ovino, devido à similaridade, e tratamos inicialmente da sazonalidade reprodutiva, seguindo da puberdade e maturidade sexual, do exame andrológico, morfológico do trato genital masculino, detalhadamente, do exame clínico do escroto, dos testículos, dos epidídimos e
passamos então para as técnicas, avaliação da libido através do exame funcional e a avaliação dos órgãos externos com as técnicas de colheita de sêmen sendo descritas devidamente. Posteriormente, a avaliação do ejaculado, no que se refere principalmente a volume, cor, aspecto, turbilhonamento, vigor, motilidade e concentração, e a avaliação da morfologia espermática através de técnicas coloridas, de coloração dos espermatozoides. O teste hipoosmótico Rost também faz parte como necessário para avaliação da integridade funcional da membrana plasmática dos espermatozoides, diagnóstico do pênis e do prepúcio, distúrbios no escroto e no testículo, enfim, enfermidades como a hipoplasia testicular aqui diagnosticada, a degeneração testicular orquite. Chamamos a atenção para as orquites ligadas a doenças traumáticas, levando a hidrocele e hematoma, mas bem como também nos distúrbios do epidídimo e do cordão espermático. A impotência, o distúrbio do impulso sexual na libido, a impotência seunde e a impotência generande. Um capítulo rico em ilustrações e da experiência de todos os autores colocada de uma forma simples e objetiva. Capítulo 16, exame andrológico em suínos. Professor Fernando Pandolfo Bortoloso e também de outros coautores, como o professor Ricardo Tonioli e da professora Dagmar Wabeski de Hannover. O exame inicial da puberdade e maturidade sexual dos varrões, conceito da época do apareamento, fatores que influenciam a idade e a puberdade, descreve todos os aspectos, principalmente ligados à consanguinidade, muito frequente no nosso país, efeito do varrão sobre a atividade reprodutiva da fêmea, indução da puberdade, duração e detecção e duração do estro, sincronização do estro, manejo geral da pocilga relacionada com o garanhão, características que devem ser levadas em conta quando da seleção dos reprodutores para uso em pocilgas, a eficiência reprodutiva, fertilidade e esterilidade reprodutiva, aspectos inerentes à relação hormonal e à libido, ação dos ferormônios na reprodução dos suínos, proteínas nas glândulas mandibulares do suíno durante a colheita de sêmen pormenorizada, anamnésia de todas as informações relacionadas com o varrão antes da seleção para uma pocilga, principais enfermidades relacionadas através do diagnóstico do sêmen associadas ao exame clínico andrológico. Então, um excelente capítulo com bastantes fotografias e praticidade importante para o aprendizado dos estudantes. Agora para o 17, não é isso? Capítulo 17, distúrbios ejaculatórios em garanhões. Primeiro autor, professor Gustavo Ferrer Carneiro, e a professora doutora Iamê Fabres Robaina Sancler Silva, da Universidade de Viçosa. Comentários sobre o professor Gustavo Ferrer não são necessários. Professor Ferrer, consideramos hoje um especialista internacional, fez o seu PhD, seu doutorado na Universidade de Davis, Califórnia, e
nos deu a satisfação de trazer a sua experiência com problemas de ereção nos equídeos. Quem nunca ouviu falar no distúrbio da anatomia funcional de garanhões, que tem a libido, inicia todo o cortejo, mas que não conseguem realizar uma cópula. A ereção e os distúrbios ejaculatórios, distúrbios ligados à via do óxido nítrico, da monofosfato guanosina cíclica, GMP cíclico, fisiologia da ejaculação, distúrbios ejaculatórios, enfim, todos os aspectos ligados à falha da emissão e da ejaculação. Defeitos de monta, defeitos de tumescência prematura da glande, ejaculação retrógrada, enfim, todas as patologias ligadas à parafimose, priapismo, problemas comportamentais e, finalmente, a indução farmacológica da ejaculação. Esse capítulo reputamos inédito também no Brasil, em livros, em publicação, em livros didáticos. Nós temos o capítulo 18, que trata das técnicas avançadas da avaliação da fertilidade do sêmen e sexagem espermática. Hoje está muito em voga a sexagem espermática. E desde os primórdios da humanidade, o nascimento, a indagação sobre o nascimento de macho ou fêmea foi importante. Principalmente hoje, com a indústria da carne tomando os aspectos que tem. Há um interesse muito grande em se fazer os espermatozoides fertilizarem mais macho ou fêmea. E aqui nesse livro nós temos a descrição pormenorizada feita pelo Dr. Satish Kumar e da equipe do professor Vicente José Figueiredo de Freitas, todas as técnicas relacionadas com a avaliação do sêmen e os métodos alternativos de avaliação de sêmen, passando pelo sistema computadorizado para análise seminal, CASA, seguindo pelos diferentes metodologias atualizadas para avaliação do sêmen e chegando à sexagem do sêmen nas diferentes espécies, a técnica da citometria de fluxo, e que hoje está sendo muito contestada, e finalmente a técnica da imunossexagem dos espermatozoides. Como capítulo extra, nós temos o capítulo 19, que é o capítulo relacionado com casos clínicos. Aqui nós temos 17 casos de diagnóstico clínico andrológico descritos, obtidos pelos autores e que nós achamos de grande importância colocar aqui neste livro. Por exemplo, no capítulo 19, descrito pelo professor Aloysio Otávio Almeida Silva e colaboradores, a hidrocélia em mestiços, bostauros e bosíndicos criados na região amazônica. Isso aqui está feito uma descrição pormenorizada desse problema que ocorre em mestiços de bostauros da raça cimental e bosíndicos criados no estado do Pará. Hipoplasia testicular em reprodutores neróide de elite no estado do Pará. Professor Haroldo Francisco Lobato Ribeiro. Lindo capítulo, linda descrição. Acropostite fimosa em bovinos, descrito pela nossa pessoa e por um grupo de colegas. Inclusive, aqui está inserido nesse capítulo a cirurgia da acrobostite fimose do touro zebu,
que foi a tese de professor titular do famoso, saudoso professor Lourenço Lazeri, junto à Escola de Veterinária da UFMG, reproduzida aqui com permissão da família. Defeito do DAG em búfalos na raça Murra no Brasil. Primeiro caso de descrição feita no mundo desse DAG defeito em búfalos, de origem aqui no Brasil. O responsável pela descrição, professor Haroldo Ribeiro, professor William Vale. Caso raro de hipoplasia, atrofia e degeneração testicular em equino, professor William Vale. Enfim, terminamos o livro com esse capítulo 19 de casos clínicos e espero que aqueles que tiveram a oportunidade de adquirir esse livro comprovem o que eu estou falando aqui. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia.